Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunos do 6º ano. Eu estava com saudade de vocês. Ficamos uma semana longe e agora já estamos de volta. E a nossa aula hoje é de número 142. Quanta coisa fizemos esse ano, né, pessoal? Os objetivos da nossa aula de hoje. Ler o gênero cordel. Ai, professora, não me lembro desse gênero. Já vamos aprender. Apreciar a literatura de cordel, localizar informações explícitas no texto, inferir informações implícitas no texto, reconhecer a importância da literatura de cordel para a arte brasileira e valorizar a cultura brasileira. Vai ser uma aula bem legal. Essa e as outras que virão aí logo na frente. Conteúdo, cordel. Pegou seu caderno? Ótimo, então lá. Caderninho na mão, número da aula, 142, conteúdo cordel. Vamos lá? Você sabe o que é literatura de cordel? Você já leu um poema de cordel? Cordel por quê? Porque os poemas feitos eram pendurados em cordas e expostos à comunidade na feira local. Você sabia disso? Por que cordel, professora? Porque escreviam os poemas, colocavam um varalzinho lá na feira e iam pendurando os poemas aqui. Por isso, pendurado na corda, cordel. Legal, né? Tem outra forma de explicar o que é cordel, professora? Vamos dar uma olhadinha? Vamos tentar? A história da literatura de cordel. Para lhes deixar a par sobre esta literatura, que é a mais popular e ainda hoje perdura, vamos direto ao começo. De onde vem essa cultura? Sua primeira feitura na Europa aconteceu. Tipógrafos no anonimato botaram o folheto seu para ser vendido na feira e assim se sucedeu. Foi Portugal que lhe deu esse nome de cordel, por ser vendido na feira em cordões a pleno céu. Histórias comuns, romances produzidos a granel. O cordel introduzido no Brasil foi gradual. Maior parte dos folhetos como patrimônio oral. Ingressou principalmente como histórias de sarau. Foi o Nordeste o local que lhe brasileirou, nos sertões familiares, dos sertões onde chegou, levando alegria ao povo pela voz do cantador. Conduzia o rumor de histórias da redondeza, noticiadas em versos, dadas com toda clareza, a uma população que se tornava freguesa. Desde as casas da riqueza, nas varandas das fazendas, até os dias de feira, entre os escombros das vendas, histórias eram cantadas de verdadeiras a lendas. Sempre em versão cantada, assim o cordel viveu. Antes de 1900, primeira edição se deu. De lá para cá permanece, mantendo o legado seu. Professora, que delícia! Parece música, sim, ela é cantada, gente. Vocês viram, tem rima, ela é toda certinha, metrificada, né? E quem escreveu esse cordel, falando da literatura de cordel, foi Abdias Campos. Você gostou do texto? Legal, né? Cordel é uma delícia, né, pessoal? Professora, mas tem umas palavras ali que eu não entendi direito. A granel, professora, eu não sei o que é. A granel é solto, sem embalagem, em partes. Quando você vai comprar, você não sei, né? Acho que vocês não sabem. Mas os avós de vocês sabem disso. Antigamente, né, o trigo era em saco, né? Tudo assim. Então, você ia lá, estava solto. Quando você vai vender uma carga de soja, por exemplo, um caminhão cheinho de soja, né? Você não coloca ensacado, você coloca solto, isso é a granel. Anonimato.
sem indicação de autoria ou nome. Então, por exemplo, os tipógrafos, eles faziam os poemas e colocavam lá, mesmo sem nome. Feitura. O que é feitura, professora? O que é feito, que é realizado gradual, aos poucos. Então, ele chegou no Brasil aos poucos. Por quê, professora? Já nós vamos entender isso. Então, chegou, ele se estabeleceu no Brasil gradualmente. Perdurar permanece por muito tempo, como disse o Abdias, o nosso autor, desde 1900. Ele chegou antes no Brasil, né? Só que ele foi escrito pela primeira vez no Brasil em 1900. E de lá para cá, né? Nós estamos em 2020, até hoje temos cordel, e são cordéis lindos, e temos novos cordelistas, né, pessoal? Atividade 1, anota aí no seu caderno. Qual é o tema do poema de cordel que acabamos de ler? Vou dar um tempinho para você, um tempinho bem curto, porque nós temos essa aqui, tá muito fácil. Atividade 1 para você responder, ok? Tarefa dada, professora, tarefa cumprida, e eu sei que você acertou. O tema do poema de cordel é a história do próprio cordel, como surgiu e se espalhou pelo mundo, né? Saiu da Europa, né? E daí Portugal é na Europa, e depois veio aqui para o Brasil e se instalou e encontrou um lugar muito bom lá no Nordeste brasileiro, ok? Quiz, pessoal, eu vou ler o quiz e vou deixar um tempinho para você responder, tá? Bem rapidinho. Para lhes deixar a par sobre esta literatura, que é mais popular e ainda hoje perdura, vamos direto ao começo, de onde vem essa cultura. Qual é o significado da palavra popular? Nós temos 4 alternativas. A, pertence e é acessível ao povo. B, pertence à classe dos políticos. C, pertence às pessoas ricas da cidade? D, pertence somente aos jovens. Um tempinho para você, rapidinho, e já vamos voltar para ver se você acertou.
Estava muito fácil, né? Claro, né, professora? Eu sabia o que significava popular, então. Qual é o significado da palavra popular? Pertence e é acessível ao povo. Professora, mas a literatura toda, ela não é pertencente ao povo e é acessível ao povo? Não, não é, gente. Infelizmente não é. Deveria ser. Por quê, professora? Primeiro, pessoal, a literatura, ela é muito elitizada. Poucas pessoas têm acesso a ela. Por quê, professora? Porque ela é pouco incentivada, porque livro é muito caro, né? Para você fazer uma aula, por exemplo, saindo agora da literatura e vindo para a música, para você fazer uma aula de música é caro. Então, a arte, para você fazer uma aula de trabalho plástico lá, como é que é, arte plástica, é caro. Então, o cordel não. O cordel era para o povo, custava baratinho, as pessoas falavam de histórias dali, percebe? Atividade 2, vamos lá. Sua primeira feitura na Europa aconteceu. Tipógrafos no anonimato botaram o folheto seu para ser vendido na feira e assim se sucedeu. Pessoal, perguntar, onde surgiu o cordel? Que profissionais o iniciaram? Onde eram comercializados? Organize as 3 respostas em uma só. Vejam que a professora fez 3 perguntas. E a professora quer as 3 respostas em uma só. Então, você vai trabalhando com vírgula, o ponto vai ser a última coisa lá. Respondendo as 3, um tempinho para você e eu já volto. Esse é um tempo um pouquinho maior, tá?
delícia, né, professora? Quando a gente sabe fazer a resposta, a gente sabe a resposta, o texto, a gente consegue organizar o texto. Exatamente. Quando a professora diz para você, vamos produzir um texto, vamos fazer uma redação, uma coisa assim, e a gente fica, ai meu Deus, o que eu vou escrever? Eu não sei. Por que a gente não consegue? Porque a gente não tem assunto. Porque a gente não sabe o que dizer. Porque a gente não tem para quem dizer. Percebe? Aqui ficou fácil essa resposta, porque nós já discutimos onde surgiu o cordel, você já sabe. Nós sabemos quem são os profissionais, e está aqui também no nosso texto, e como eles eram comercializados. Como ficou a sua resposta? A minha ficou assim, ó. O cordel surgiu na Europa pelas mãos dos tipógrafos que produziam seus textos e colocavam nas feiras para serem vendidos. É isso que você fez? Ótimo! 3 respostas em um período só. Valeu? Vamos para frente? Atividade 3. Anota aí. Foi Portugal que lhe deu esse nome de cordel, por ser vendido na feira em cordões a pleno céu. Histórias comuns, romances produzidos a granel. Por que a literatura de cordel recebeu esse nome? Fácil demais. Um tempo para você e já voltamos. Respondido? Perfeito! A literatura de cordel recebeu esse nome porque os folhetos eram escritos e pendurados em cordas nas feiras locais para que fossem vendidos. Perfeito! Você colocou isso? Ótimo! Mais um quiz para vocês. O cordel introduzido no Brasil foi gradual. Maior parte dos folhetos, como patrimônio oral, ingressou principalmente como histórias de sarau. Qual é o significado da expressão patrimônio oral nesse trecho? Letra A, não existe na forma escrita. Letra B, iniciou somente na forma oral. Letra C, iniciou com a linguagem não verbal. Letra D, direcionado às pessoas não alfabetizadas. Um tempinho para você, tá fácil também, já voltamos. Respondeu. Ótimo, vamos conferir? É a letra B, professor. Iniciou somente na forma oral. Por isso que é um patrimônio oral, tá certo? Como é que era isso, professora? Ué, a minha bisavó contava para minha avó contava para minha mãe contava para mim, eu contava para minha filha, e isso tudo sem escrever, só de memória. Só de memória. Bonito, né? Pessoal, nossa aula está chegando ao final, tá? A professora Gláucia fez aqui o resumo da nossa aula um pouco diferente. Sempre, nossa aula foi isso. Hoje a professora fez o resumo em cordel. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou deixar um tempinho para você ler aqui, tá? 30 segundos para você, tá? Não precisa, eu vou ficar aqui do ladinho. Dá uma lida para ver se você entende e eu já leio com você. Estou aqui esperando, contando no relógio.
Conseguiu ler? Ai, que delícia. Ai, professora, é muito bom. Sim, é uma delícia. Na aula que hoje tivemos, conhecemos o cordel, poemas populares produzidos a granel. Sabemos que trazem histórias cantadas e no papel. São vendidas nas feiras para divertir o povaréu. Aí o resumo da nossa aula. Agora, para não perder o costume, o resuminho da nossa aula naquela forma tradicional. Na aula de hoje, nós lemos um fragmento do poema de cordel, conhecemos como e onde surgiu esse gênero textual. Pessoal, nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima aula.